Bom, pessoal, estamos com mais uma edição aqui do Bônus Cast. Agradecer aqui o Thiago. Já lidamos com a Pipo já faz alguns anos, né? Desde 2021. 2021. 4 anos já. Só que eu não conheci o Thiago, tá? Mas, ó, por incrível que pareça, essa não sabe, acho que o Thiago nem deve saber. Quando a gente prospectou a Pipo Saúde, o primeiro cara que eu falei, eu fui cara de pau, hein? Eu fui no LinkedIn do Thiago, falei, Thiago, eu sou o Arthur, cara. Acho que eu falei, puta, estudamos na mesma escola, levantei um confete. E o Thiago foi super gente boa, passou pra Camila, acho que Camila. E aí, graças a Deus, a gente tá com eles até hoje. Então, cara, tô muito feliz de trazer aqui na Bônus Cast o Thiago, aqui representando a Pipo Saúde, que é uma referência no setor, né, de saúde e tecnologia. E, pessoal, antes da gente começar, até não esqueça de compartilhar aqui o canal, curtir, comenta, tá? A gente Ativa o sininho, que a gente vai estar por aqui. E lembre que aqui no nosso canal a gente está trazendo empreendedores, trazendo desafios, cara, um pouco da história que pode te ajudar a empreender e às vezes te tirar daquela situação que você não sabe para que caminho seguir. Então, hoje a gente tá com o Thiago aí, cara, obrigado de novo por vir. Marcelo aqui, CEO da Bônus também, agradecer. E vamos lá, cara, começar aí, Thiagão. Boa. Me fala um pouco de você, assim, eu fui cara de pau lá, aquela vez chamei e tal, mas fala... o pior é que eu só vi o Thiago também pessoalmente quando deu problema. Nunca foi de boa, alguma coisa tranquila. Normalmente com advogado é isso, né? Então... Mas fala aí, cara, fala um pouco aí da sua vinda até a Pipo. A gente vai puxando, mas fica à vontade aí, cara. Primeiro, super obrigado aí pelo convite, Arthur, Marcelo, acho que super feliz de estar aqui. E também, acho que reconhecer o trabalho super legal que vocês fazem lá com a Pipo. Acho que o Marcelo trouxe... às vezes é para lidar com problema, mas são nessas horas que a gente vê o valor ali de ter uma equipe junto, ter um parceiro que ajuda a gente ali a cuidar dos problemas que a gente, como empreendedor, não tem a menor ideia do que fazer, né? Quando se trata de problema legal, jurídico e tudo mais. Então, acho que essa parceria aí de 4 anos tem sido super frutífera, então super feliz pelo convite. Obrigado, valeu, Thiago. Ô, Júlio, põe aí a Pipo Saúde aí, vai explicar da Pipo aí o que eles falam, pode colocar. Mas antes de falar da Pipo, acho que só me apresentando, né? Eu sou paulista aqui de São Paulo, talvez o sotaque entregue um pouco. Corintiano roxo. Aí sim. Tem jogo, então, tem jogo, tá tendo jogo, né? Acho que a gente já teve um expulso. Ô, Júlio, põe aqui. E, cara, sou economista de formação, na verdade, na vida profissional. Legal. Acabei seguindo por um caminho de mercado financeiro, então fui estudar economia muito para entender o que estava acontecendo no mundo, né? Então, adorava ler jornal, adorava ler notícia e falava, que essas coisas que acontecem no mundo, no fim, estão impactando o crescimento econômico, moeda, inflação e tudo mais. E aí fui estudar economia meio que porque gosto do tema, mas a partir do momento que eu pisei na faculdade ali, tive 3 aulas, eu descobri que eu não queria ser um economista, né? Então, foi um primeiro choque ali de realidade quando eu descobri o que o economista fazia, que era muito teórico. Que era o quê, mais ou menos? Só pra... cara, no fim do dia acabava sendo muita teoria, né? Muito tentar aplicar modelo econômico pro mundo. Caso prático, não tinha muito caso prático, né? Você ia lá ficar projetando a inflação de alimentos, ia projetar o câmbio, ia projetar o PIB. Então era muita projeção e pouco mundo prático. E na mesma época que eu tava nesse momento ali, meio, legal, gosto do tema, mas não quero trabalhar com isso. Era o momento ali que até o livro que tá aqui na mesa, Olá. que a turma do 3G ali tava fazendo todas as aquisições ali de Budweiser, de Interbrew e tudo mais. E esse tema ali de fusões e aquisições estava muito quente. E aí eu falei, talvez trabalhar com isso deve ser uma coisa legal, porque, você vai estar no ambiente de algo super relevante para essas empresas. E normalmente são times super pequenos que estão fazendo ali essas fusões e aquisições. E aí naquela época que ainda tudo era no papel, fui no mural lá da faculdade, tinha lá um papelzinho falando, estagiário de consultoria de finanças para fusões e aquisições. Então acabei migrando ali para uma carreira de fusões e aquisições. Então meio que eu brinco que eu comecei ali a carreira tentando ajudar empresas a fazerem aquisições aqui no Brasil, né? Então empresas de fora que vinham aqui no Brasil numa boutique bem pequenininha. Mas depois de você fazer ali essa consultoria,
acabava sentindo falta de saber o que as empresas iam fazer depois. Então, pô, a empresa lá de fora comprou uma empresa brasileira. Será que aquele plano que a gente vendeu tal vai acontecer? Virou, não virou? Então, eu acabei começando a questionar um pouquinho disso. E aí, acabei conhecendo um pouco da profissão ali de investimento de private equity, que é um investimento em empresas privadas, né? Empresas que não estão na bolsa e tudo mais. Que aí você faz a aquisição pelo fundo e depois você ajuda a empresa a se desenvolver. E aí, foi ali que eu comecei, de fato, a carreira, ali onde fui efetivado e tudo mais. E aí, eu passei em fundos internacionais, então trabalhei na Warburg Pincus, que é um fundo americano hoje que é super relevante, mas quando eu fui... Tava chegando no Brasil, tava começando e tudo mais. E depois eu fui pra Gávea Investimentos, que era que é o fundo do... Que aí imagino que você começou a ter contato com tecnologia, talvez, inovação. No finalzinho. Então a Gávea tinha muito essa tese ali. A Gávea foi fundada pelo Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central. Era um fundo de investimento minoritário. Então queria ser um capital ali de qualidade, ajudar as empresas na profissionalização, na gestão e tudo mais, mas não controlar os negócios. Então a gente acabava investindo em negócios que já estavam dando certo, mas que a gente achava que podia potencializar ali a gestão. E aí por muito tempo olhei muitos negócios tradicionais. Então olhei empresa de serviço, olhei empresa de locação de carro, olhei empresa de serviço financeiro. E no final, quando eu estava lá já há 5 anos, eu pude olhar tanto o setor de saúde, que aí vem um link do depois por que a gente começou a Pipo, mas também do setor de tecnologia. Então a gente pôde investir lá na Stone, empresa de maquininha de cartão de crédito. Quando ela estava bem no comecinho, foi um baita investimento e aquilo ali foi uma coisa que me chamou a atenção. Tipo, uma empresa que tinha na época 3 anos, que era 2015, 2016, estava desafiando um duopólio que era Cielo e Rede, que dominava o mercado de maquininha de cartão de crédito. E aquilo ali meio que chamou a atenção acho que talvez a tecnologia aqui vai poder transformar outros setores também que são muito concentrados, que são muito tradicionais aqui no Brasil. E acho que a saúde acabava sendo um deles, né? Então, lá na Gávea a gente foi investidor de várias empresas de saúde, conheci o setor ali de maneira macro. E aí, meio que quando eu tava nesse questionamento ali de... novas tecnologias chegando, negócios tradicionais sendo... Uma pergunta aí, surtados. Thiago. Você tinha médico na família, alguma coisa? Nada. Nunca tive médico na família. Mas, por sorte do acaso, quando eu entrei na Gávea, o primeiro negócio, a primeira oportunidade que eu analisei foi em saúde. E aí acabou sendo aquela coisa, olhei uma, aí chegou uma outra, olha essa, começa a acompanhar. Sabe se não tivesse tido esse timing? Você acha que... o primeiro que você viu e começou a analisar, e aí talvez tenha virado o cara que conhece e todo mundo indicava. Você acha que de repente... Provavelmente. Não sei se não existiria, mas provavelmente você não teria a relação. Não sei se ela não existiria, mas acho que teria demorado mais para eu entender que a tese, que a oportunidade, de fato, fazia sentido. Você vê como os degraus são importantes, né? Porque até, assim, o primeiro, assim, a vontade de sair desse mundo de investimento veio menos da vontade de, vou focar em saúde, e veio mais da vontade de falar assim, a tecnologia vai transformar outros setores da economia, que acho que é o que vocês estão vendo também no setor jurídico, né? E aí eu fazer um movimento nessa época de falar assim, cara, se eu ficar aqui trabalhando na Gávea como investidor de private equity, de empresas tradicionais, eu vou virar lá o dinossauro que o Jorge Paulo Lemann falou, sabe? Talvez eu faça isso aqui muito bem, mas eu vou ficar ultrapassado muito rápido. Passar você. E aí eu quase fui trabalhar na China um tempo, porque a turma lá... Não, a turma do Alipay era investidora da Stone. Então eu tive contato com eles pensavam eventualmente abrir uma operação no Brasil, acabou não acontecendo. Aí eu quase falaram, não quer vir pra cá, depois você vai pro Brasil, acabou também não dando certo. Mas aí nessa eu falei, acho que eu quero ver o que tá acontecendo também na Ásia, né? Então acho que a China ali, 2016, 2017, foi um momento que começou a surgir ali inovações da China, que o pessoal tá falando, a China... pulou um degrau. Ela passou assim, os Estados Unidos sempre foi o foco da inovação, mas a China passou. Um player aqui que... E aí foi quando eu falei, acho que eu preciso parar aqui, sair da minha carreira tradicional e olhar o que está acontecendo no mercado,
que foi quando eu decidi fazer um MBA lá na Ásia, então fui fazer INSEAD lá em Singapura. Você fez INSEAD em Singapura? Pô, eu fiz INSEAD Você fez o 100% lá, ou você fez aquele não, que é... fiz meio a meio. Você fez o meio a meio. Então eu fiz metade em Singapura, metade na França, mas já fui com essa cabeça de falar assim, putz, eu não quero voltar para o mercado de private equity, eu quero ir para um negócio de inovação, tecnologia. Não necessariamente eu começar um negócio, eventualmente podia me juntar a algum negócio. Mas antes de eu ir para lá, a Manu, que é minha amiga de faculdade, a gente estudou junto, sentou junto no primeiro dia de aula, curiosamente, um do lado do outro. Sabia dessa minha vontade de sair do mercado de private equity para ir para tecnologia, inovação, startup, coisa do tipo. Falou, eu tenho a mesma vontade e, por sinal, eu tenho uma tese, já que eu estou olhando aqui no trabalho, que eu acho que a gente pode trazer no Brasil, que é uma tese de tentar ajudar os planos de saúde a diminuírem a fraude. Então, usar a tecnologia ali para fazer auditoria de conta médica automatizada, que é um negócio hoje que está super em alta, super em discussão, mas que lá em 2017, 2018, ainda era bem difícil falar disso. Era um oceano azul ali, né? Não tinha ninguém ali. Era um oceano tão azul que eu acho que ninguém tava nem vendo o oceano, entendeu? As pessoas falavam, puta, esse é um negócio assim, você falava de machine learning, coisa do tipo. Que ano foi isso? 2017 para 2018. Legal. E esse acabou sendo, de fato, o embrião da Pipo, porque a gente pegou essa tese, basicamente era uma empresa americana que fazia isso muito bem, foi investida por fundos lá, crescia. Benchmark para vocês ali. Era um benchmark para a gente tentou meio que replicar e tropicalizar esse benchmark aqui no Brasil. E aí a gente, tanto eu quanto a Manu, a gente já entrou de cabeça aqui para tentar fazer esse negócio acontecer. Mas a gente quebrou a cara, né? Então a gente ficou ali 10 meses trabalhando nessa oportunidade. Fizemos ali POCs com 2 operadoras de saúde. A gente viu que de fato tinha uma oportunidade de melhorar ali as fraudes, diminuir quanto as operadoras pagavam para os seus prestadores, porque tinha muita má utilização, muito abuso e tudo mais, que a tecnologia ajudaria a reduzir. Muito porque as operadoras só iam auditar procedimentos de alto custo, aí tinha um long tail enorme que elas meio que não olhavam, então a gente queria olhar esse long tail. Mas a gente descobriu que é muito difícil vender para empresas de saúde, é um ciclo de vendas muito longo e é um setor que não tem muito alinhamento. Por que isso? Porque a operadora de saúde, a seguradora, ela quer resolver o problema da fraude, ela quer resolver o problema do abuso? Ela quer. Mas ela não está 100% alinhada. Por que isso? Porque ela repassa esse custo a mais para o pagador do plano de saúde. E aí o pagador pode ser pessoa física, quando é um plano individual, mas pode ser a pessoa jurídica, quando é um plano corporativo. E aí a gente começou a entender que no fim do dia quem estava alinhado na cadeia da saúde, na verdade, é quem paga a conta final. E no Brasil, saúde privada, 70% dos casos, é um plano de saúde oferecido por uma empresa para os seus colaboradores como um benefício. E aí a gente foi pivotando a ideia. Foi para essa área de... Aí que a gente foi para a área de saúde corporativa. Fomos entender como é que era a jornada de saúde corporativa de uma empresa. Em vez de ter lá já um benchmark claro... Aqueles POCs lá que vocês trabalharam, eles viraram clientes depois? Curiosidade até, teve depois alguma coisa? Os POCs não viraram clientes, viraram parceiros. Viraram parceiros. Vocês iam atrás de operadora primeiro? Os POCs eram com as operadoras, então a gente pegou 2 Unimeds regionais, falou, me passa todas suas contas médicas que você pagou. Deixa eu analisar isso aqui e entender se tem algum comportamento estranho aqui. E comportamento estranho é assim, mesmo procedimento, valor diferente, uma pessoa fazendo o mesmo procedimento sequencialmente é esquisito, então a gente começou a ver uns comportamentos assim, muito que vinha da área ali de autorização de pagamento de cartão de crédito. Então, se pegar compra online, tem muita empresa que fica vendo assim, aprova ou não aprova essa compra. E aí tem lá, aprova 99%, mas tem 1% que eles barram. Sim. Esse 1%, o que eles estão vendo? Eles estão vendo o comportamento do usuário no site. E a gente meio que pegou isso, se eu ver o comportamento do usuário ou do prestador, talvez eu identifique padrões. E aí era isso que a gente estava tentando fazer lá atrás. Mas essas operadoras acabaram virando parceiras depois da Pipo, quando a gente focou ali em falar, a gente precisa ajudar as empresas na contratação, gestão e uso do benefício de saúde dos colaboradores, que era uma dor muito grande e um problema que cresce a cada ano mais. Foi uma pivotada que vocês fizeram. Foi uma pivotada que a gente fez, mas muito ouvindo o usuário, né? Então, muito ouvindo o cliente. Falando com o seu cliente, que é o mais importante. Exatamente, porque a gente percebeu, falou assim, cara, a gente tentou replicar lá a tese dos Estados Unidos aqui pro Brasil, quebramos a cara.
vamos, em vez de tentar copiar um negócio, acho que a gente se apaixonou ali muito pela solução. A gente falou, cara, essa solução é do caralho. Os caras usam machine learning para resolver o problema de fraude animal. Mas não pensou na dor, na prática... Mas não pensou na dor, porque quando a gente ia falar com a operadora, todo mundo falava assim, pô, isso aqui é legal, uma oportunidade. Aí a gente foi lá, fez as POCs e falou assim, pô, e aí, vamos contratar? Aí o cara falou, pô, mas não é minha prioridade. Ele via só como não era um custo pra ele, nice não ia trazer uma grande solução. Ele via como nice to have, tipo, não tá mudando minha vida e tal. Pagar também aí é outros 500. Pagar é outros 500. E aí que a gente falou, puta, então vamos de fato ver onde tá o pagador disso aqui, onde que tá o alinhamento. E aí a gente mirou o E já era nome Pipo? Já sempre foi? Era Juno. Não, tem antes de Juno, né? Qual que era o nome? Cara, a gente começou... Essa história é até engraçada. Quando a gente tava fazendo essa solução de auditoria de conta médica, a gente tinha acabado de ler o livro do Phil Knight, né? Da Nike. Então, pô, puta livro, recomendo muito também lá a biografia dele. O filme é legal pra caramba. O filme é legal pra caramba também. Mas aí a gente falou, pô, tem que ser um nome curto, que tem que ter um significado legal. Pô, Nike é a deusa da vitória, o que tem a ver aqui com eficiência e inteligência? Aí a gente descobriu que na mitologia grega tinha um titã da eficiência, que esse titã ele chama Ceos, C-E-O-S. A gente falou, pô, legal, Ceos é curto, inteligência, grego, tal, vamos pra cima. Aí eu tava no MBA na época, a gente tava falando com um amigo meu empreendedor aqui, até o Bruno Lucas da Zip, e aí eu falei, cara, tô pensando em empreender também, você começou, vamos trocar uma ideia e tal, vamos falar. Ele falou, vamos, manda um e-mail aí, manda um invite. Eu mandei um invite, marquei a reunião, ele falou, cara, eu só não entendi porque vocês me mandaram um e-mail @ceos.tech. Que porra é essa? Quem vocês pensam que são? CEOs? E aí eu falei, puta, como assim CEOs? Não, tá escrito CEOs, cara. É verdade. E aí a gente falou, nossa, que nome horrível, bicho. Aí tava lá, Thiago@ceos.tech, Manuela@ceos.tech. Aí a gente falou, puta, esse nome não vai rolar, né? Vai ficar esquisito. E aí no fim do dia a gente depois pivotou. Aí quando a gente foi pra saúde corporativa, queria um nome curto, queria um nome que se relacionasse a alguma coisa a ver com saúde. Fizemos uma pesquisa com Family and Friends, então mandamos um questionário com, tipo, 10 nomes, votação e tal. Aí apareceu o nome Juno. Aí Juno Saúde. E aí Juno tinha um filme, Menina Grávida. Do filme do Juno, é verdade. Então, tipo, a gente falou, pô, legal esse nome, bacana. Aí a gente começou a empresa como Juno, levantamos a primeira rodada como Juno, e aí com 3, 4 meses... aí a gente podia ter tido uma assessoria legal melhor, né? A gente não tinha bônus ainda, a gente não tinha ninguém, pra ser sincero. Aí a gente falou, vamos registrar o nome. Aí, pra registrar o nome, já tinha uma fintech em Curitiba chamada Juno. Cara, isso não adianta nada. Você tem que, viu, pessoal? Decidir o nome. Vai no INPI, vai na bônus antes aqui, fecha com a gente pesquisa, mas sem sacanagem. Faz uma pesquisa no NPI pra ver se aquele nome tá disponível, né? Não adianta. Porque às vezes você já tá com um negócio rolando, já captou e não vai conseguir você vai perder tempo. O nome, o problema não é ter o nome igual, mas às vezes você pode ter até o nome próximo, mas se a atividade for totalmente diferente, tá ok. O problema é quando tem uma atividade meio similar, né? Aí lascou. E a gente tinha um pouco essa visão, tipo, não, é Juno Saúde, outra é Juno Fintech, mas aí você vai registrar, ele fala, cara, saúde é uso comum, você não pode registrar saúde. Então, aí a gente... que mudar. Aí, com 6 meses de empresa, a gente até tentou lá com a turma da Juno, falar, pô, vocês querem mesmo usar esse nome? Não quer deixar a gente usar? A gente gosta muito. Eles falaram, não, nem a pau, tal. A gente falou, tá bom, a gente muda, né? Não temos nada mesmo, não temos nem cliente, estamos começando. Tava bem no começo. Tava bem no começo. E aí, o segundo que tinha sido votado era Pipo. E era um nome que eu odiava, pessoalmente, assim, porque eu falava, cara, Pipo pra mim me lembra Filippo, que é uma criança italiana, né? Sei lá, eu falei, meu, que porra é essa? Muito infantil e tal. Mas no fim do dia ele tem muitas características boas e hoje é o nome que eu amo. Porque no fim do dia Pipo vem de people, que é, pô, no fim do dia é o fonema, né? De people, de pessoas em inglês. E a gente, na Pipo, a gente cuida de pessoas, a gente cuida da saúde delas. A gente lida com o departamento de pessoas das empresas, então a gente vende pros RHs, que são o departamento de pessoas. E no fim do dia a gente foca muito no nosso time também, né? No fim do dia a nossa empresa não é nada além das pessoas que estão ali. Então acabou criando ali também um foco muito legal em pessoas. Em algum momento a gente pensa em perder o saúde também, mas aí acho que a gente precisa ainda comer um pouco de feijão com arroz para
people significar o que a gente quer que signifique. Thiago, e você falou, né, sua jornada, encontrou a Manuela, né, e tal, mas teve algum chamado, assim, você falou que tava na China, Singapura, né, fazendo curso. Teve algum dia, algum momento que você lembra e fala, pô, vou empreender? Teve, tipo, algum sinal, algum momento chave que você, na hora, piscou e falou, não, vou empreender? E aí você falou com a Manuela, ou ela falou com você, tipo, teve alguma situação que calhou de acontecer e você decidir empreender mesmo? Porque, pô, você, vamos lá, tá fazendo MBA, propostas legais, fundo bacana que você trabalha. Cara, não é todo mundo que vai pegar e falar, pô, vou empreender, vou pegar e fazer Teve um chamado? Teve alguma coisa que você falou, pô, eu vou pra essa parte? Cara, acho que teve no sentido de que eu, como na carreira de investidor, eu sempre fui um investidor, talvez mais excêntrico, assim, menos o cara dos números, e eu queria estar muito mais conectado com a gestão da empresa, com o empreendedor que estava ali na ponta fazendo o negócio acontecer. Por quê? Eu via que como investidor eu estava na carona no banco de trás, não é nem no lado ali do piloto. Então eu tive a oportunidade, enquanto era investidor, de conhecer bons empreendedores. E aí eu acho que ver esses empreendedores em ação, construindo os negócios e tudo mais, aquilo eu falo, cara, eu não quero ser investidor, eu quero ser esses caras. Quero ser esse cara. E aí, puta, tem alguns exemplos que me vêm à cabeça. Que te marcaram. Pô, eu tive a oportunidade lá, a gente era investidor da Chili Beans, então eu tava no conselho da Chili Beans. Então eu vi o Caíto, daquele jeito dele, porra, apaixonado, fazedor pra caramba. Legal, né? Porra, e o cara ali, o cara vendia óculos no porta-mala do carro dele. Hoje ele tem, sei lá, 1.500 franquias pelo Brasil. A maior marca de óculos de sol fora da Luxótica, sei lá. Então, assim, puta case. Chili Beans, se quiser patrocinar, inclusive, aqui a gente... A gente vai de óculos escuros. O pessoal é bom, Caíto, manda bala. Teve também... Eu pude investir ali cedo também numa empresa que chama Grupo GPS, que é uma empresa de limpeza, segurança, serviço, porra. Que você fala assim, pô, zero sexy. Mas, cara, você pega lá o Luiz, que é o CEO, o Marcelo, que é o COO. Cara, que os caras construíram... Pô, abriram mão de uma puta carreira de sucesso para ir para um negócio super desafiador e tal, e virou um gigante listado. Acho que hoje eles são o maior empregador do Brasil. Tem, sei lá, 150 mil funcionários. Nossa. Então aquilo ali, poder acompanhar, eu falei, cara, eu quero estar desse lado, não do lado investido. Foi isso que chamou a sua atenção. E você falou, Thiago, desafios. Falou, puta, desafiador. Teve alguma... Qual foi o maior desafio da People? Maior, assim, fala, puta... Porque, cara, é fácil olhar hoje assim e falar, pô, People, né... conhecida, tá sólida, mas ninguém sabe os desafios, né? Qual foi o maior desafio seu, assim? Foi tecnologia? Foi achar... Nem perguntei como que foi montar a tecnologia no começo, né? Muito cliente nosso tem essa dificuldade. Mas eu queria entender com você qual foi o desafio, assim, como você vocês conseguiram... Acho que o lado de tecnologia a gente acabou dando muita sorte, porque quando a gente estava fazendo a tese de antifraude da auditoria de conta médica, a gente conheceu o Vinícius Correia, que é nosso outro fundador, e ele olhou para aquilo ali e falou, cara, adorei vocês. Onde foi que vocês conheceram ele? Ele é amigo do nosso diretor de Corporate Development. E aí amigos em comum e tal, a gente sabia que ele estava no Nubank desde o começo, ele foi um dos primeiros desenvolvedores do Nubank. E aí a gente apresentou essa tese para ele, e ele falou, cara, adorei vocês, mas odiei a tese, vou continuar no Nubank. Muito legal, mas, cara, tô aqui no Nubank, era 2018, Nubank bombando. Tava no comecinho ainda. Tal. E aí, quando esse negócio deu errado, a gente voltou para ele e falou, cara, Vini, a gente vai empreender, a gente ainda não sabe no que, talvez a gente vai pivotar, a gente tá indo para esse lado de saúde corporativa e tal, mas a gente entende que tecnologia é o core aqui. Se a gente quer transformar a experiência de saúde das pessoas, a gente precisa ter tecnologia para fazer isso. Como é que você vê isso? E aí, por acho que o acaso, ele tinha acabado de passar por uma situação de saúde. Não sei se vocês lembram um caso que teve no Pitico, aqui em São Paulo, que o pessoal comeu ali no Pita e teve... Eu lembro pegou disso. Lá, mas faz tempo. Não lembro o que era. Ele foi uma das 10 pessoas que pegou lá uma infecção alimentar. Ele foi sorteado. E aí ele teve uma puta experiência merda de saúde, e aí quando a gente falou isso, acho que casou muito com o que ele tinha visto. E aí ele falou uma frase que me marcou muito, que foi assim, porra,
se eu fizer um bom trabalho aqui no Nubank, eu economizo, sei lá, R$20 de taxa por ano pro meu usuário. Pô, se eu fizer diferença na saúde, eu posso estar impactando a vida dela por muitos e muitos anos, posso estar salvando uma vida. E acho que aí isso casou ali pra gente conseguir trazer ele desde o comecinho, quando a gente pivotou ali para ir olhar para gestão de saúde corporativa, legal, corretagem de benefícios legal. E por aí vai. E aí, cara, o que foi difícil, eu acho? Assim, um desafio. A gente acabou dando muita sorte no momento que a gente começou a empresa. Então, pensa que toda essa primeira fase que a gente pivotou, isso foi 2018 para 2019. Ali a gente estava part-time e tal, pô, eu terminando MBA, a Manu ainda no fundo, trabalhando. Mas quando a gente ficou full-time, era 2019, final de 2019, segundo semestre. Fintech já começava a dar sinais de, pô, esse negócio de fintech é bom pra caramba, o Brasil vai bombar. Mas o que é a próxima grande onda? E todo mundo vem da saúde com a próxima grande onda de inovação. Era a época lá, eu gosto de falar que era o WeWork valendo 70 bilhões de dólares, sim, né? Sim. Então o momento era bom de mercado. Uhum. Então a gente conseguiu captar de certa maneira rápido e bem. E por que isso também? Quando a gente fala com os investidores, eles falam, cara, vocês foram talvez um dos primeiros times de pessoas não médicas e não profissionais da saúde querendo empreender em saúde com um modelo de negócio que parava de pé. Então, falou, pô, vocês são pessoas de negócio que criaram um modelo aqui que a conta fecha e que a dor é muito grande e o mercado é grande o suficiente. Então, a gente quer apostar em vocês, então vamos embora. Então, a gente conseguiu captar relativamente bem para começar o negócio. E a gente sempre quis captar no começo. Na verdade, não é que a gente quis, né? A gente falou assim, pô, será que a gente capta para construir a solução? Ou será que a gente constrói uma solução MVP e depois capta? Depois capta. E aí, eu com o meu pensamento de investidor mais de private equity, eu falei, cara, tem que construir uma solução, ter alguma atração para alguém investir. Vai porque investir, ninguém vai investir. Difícil, no papel é difícil. Só na ideia. Só no Excel ninguém vai investir no Excel, né? Pô, eu não investiria e tal. Mas aí teve um investidor anjo nosso que falou, cara, tenta captar no papel. Se não der certo, você vai pro seu outro plano, que já é o plano anyway. Já é o plano secundário. Já faz sentido, mano. E aí foi isso que a gente fez. E aí a gente falou, cara, vamos tentar. A gente entende... Qualquer coisa, você já tem até um canal aberto pro fundo depois, né? Você fala, quando é o momento, faz... Você abriu a porta, pelo menos. Abre a porta, né? Abre a porta e você vai mostrando evolução. Legal. A gente acabou dando sorte de, conseguir captar direto ali no PowerPoint ainda, né? No Excel ainda. Para falar que não era 100% no PowerPoint, a gente tinha licença de corretagem que a gente sabia que a gente precisava para operar no negócio. Sim. Então, a gente já tinha feito algum trabalho. E aí, acho que essa parte não foi tão crítica pra gente. Mas teve um dia ali que era um dia meio make or break. Que era um dia que a gente não sabia se ia conseguir fazer a rodada inicial ou não. E foi um dia que a gente foi fazer o pitch pro Davi Vélez, CEO, fundador do Nubank, porque o Vini tinha trabalhado lá, e quando o Vini falou que ia sair para empreender, o Davi falou, pô, quero saber o que você está fazendo, vamos marcar um papo. Aí falou, vamos, tal. E aí a gente fez o pitch pro Davi, pra René, que era a CHRO na época, e pro Ed, que é o CTO deles. E aí o pitch foi horrível. Assim, a gente fez o pitch, foi um papo legal e tal, mas a gente saiu, assim... Eles, botaram a gente ali na churrasqueira e botaram fogo na gente, assim, questionando muito da ideia. E eu lembro que a gente saiu dessa reunião falando, puta, que merda. Acabou. Acho que eles não vão investir. Sim. Óbvio, a gente já tinha falado com outros investidores anjos que tinham topado e tal, mas pra gente era muito importante ter a validação ali de, um Davi Vélez, um peixe grande pra entrar. E aí, eu lembro que a gente saiu do Nubank ali na Capote Valente, foi pro boteco do lado lá, um pouco afogar as mágoas. Ele falou, né, que pena, né? Não sei se vai dar. Talvez a gente tenha que ir pro plano B. O plano B lá é tentar construir. Fazer o MVP, rodar mais e ver se depois a gente capta. Mas aí, isso era sexta-feira à noite. Segunda-feira de manhã, a gente é surpreendido por um e-mail do Davi falando que topava investir, que tava animado. Aí soltou fogo. Tinha sido, board member da Qualicorp e tal, então conhecia do negócio. E aí, no mesmo dia, foi o primeiro dia que a gente foi falar com fundos institucionais e a gente foi falar com a Monax, porque o Caio, que é o sócio que olha a saúde na Monax, estava saindo de férias. Então, a gente queria falar com a Monax, mas a gente falou, vamos deixar a Monax por último, porque a Monax, é o melhor fundo do Brasil e tal.
E aí ele falou, cara, se vocês quiserem falar comigo nos próximos 20 dias, tem que ser amanhã, porque depois eu saio de férias. E aí a gente foi falar com eles, e aí, pô, acelerou muito o processo. Então, no mesmo dia, ou no dia seguinte, a gente foi lá na segunda, depois na terça à tarde, eles colocaram um term sheet para liderar a rodada. Legal. Então, a gente foi assim, a gente brinca, né, cara? Foi empreender... Deu tudo certo ali. Empreender é uma montanha-russa. E foi a primeira vez que vocês estavam empreendendo, querendo ou não? Primeira vez empreendendo. Time. O Vini, querendo ou não... Ele já tinha... Ele tinha uma experiência em uma empresa. Mas você e a Manuela era a primeira vez, pelo... Primeira vez. Legal. Primeira vez, era o provado. Não sabia nada que tava fazendo, achava que sabia. E o desafio de, assim, captou na primeira, sem MVP, assim, sem um modelo muito bem rodado, muito rodado. Não dá um puta frio na barriga, fala, putz, agora eu tô com dinheiro pra caramba. Tenho que me provar e agora... O que eu vou fazer agora, entendeu? Tipo, tem muita pressão em relação a isso, assim, teve um... Cara, e agora, assim, tipo... Cara, eu acho que tem, Eu falo assim, cara, historicamente eu sempre dormi muito bem. E eu lembro que quando caiu o dinheiro na conta da primeira rodada, eu tive 2 noites de insônia. E aí eu falei, caralho, como assim, né? Pode falar palavrão aqui? Toca pau. E eu falei, pô, isso aqui talvez é por causa da pressão ali, tipo, que eu tô me colocando de fazer aqui esse negócio dar certo. Mas aí eu comecei a aprender a lidar ali com a situação. E acho que aí o viés que a gente como time fundador tinha ajudava muito, que é um time muito fazedor. Então a gente é bem pouco aquelas pessoas que vão ficar pirando nas análises da análise, questionando muita coisa. A gente é assim, cara, vamos fazer, ver se funciona, se funcionar continua, se não funcionar, para e muda a rota. Então, tipo, a gente não tinha... Quando a gente captou o dinheiro, o que a gente sabia? A gente sabia o que a gente queria fazer, a gente sabia que as empresas contratavam corretores de seguros para ajudar com plano de saúde, cuidado de saúde, mas a gente nunca tinha tido uma corretora, não sabia como é que era a operação e tal. E aí, como é que a gente aprendeu? Na marra, indo para a linha de frente e fazer. Então, o founding team da People, ele era basicamente eu e a Manu, que não era de tecnologia, e 8 desenvolvedores. Teve a Raíra também, que era uma pessoa que veio do mercado, que tá com a gente até hoje, que ela veio de operadora de saúde, então ela conhecia o outro lado aqui para ajudar a gente. E aí eu acho que o que ajudou e que a gente carrega até hoje é muito esse viés para ação. Que em alguns momentos ele também não é tão bom, né? Em alguns momentos é bom você respirar um pouco, pensar um pouco mais antes de agir. Mas a gente tem esse viés de ação e acho que foi assim que a gente veio e falou, beleza, o dinheiro caiu, então beleza, o que a gente tem que fazer? A gente precisa conseguir cliente, a gente precisa fechar as parcerias com as operadoras, e aí bateu o bumbo. E aí um ponto que foi desafiador pra gente também, foi que a gente começou a empresa, a rodada fechou em setembro de 2019. E quando a rodada fechou, a gente ainda estava conversando com a Kazek, que eles estavam levantando um fundo e não conseguiram entrar, mas a gente continuou conversando com eles. E eles colocaram um term sheet para investir na People no final do ano, ali entre o Natal e Réveillon. E aí, beleza, term sheet super legal. Pô, tem a Kazek também, pô, melhor fundo legal aí também da América Latina, tal, top fundo. E aí veio a pandemia do Covid. Então... Foi bem nessa época. Aí foi bem nessa época. E aí a gente tinha um term sheet, a gente tinha feito a rodada lá seed, que já tinha sido super boa, mas a gente tinha um term sheet para fazer uma extensão desse seed, dobrar o seed, que pô, daria uma segurança muito grande para o negócio, no meio da pandemia. E aí aquilo ali gerou muita dúvida do tipo, cara, será que fudeu? Será que as pessoas vão sair de casa de novo? Será que... O que vai acontecer com as empresas? E aí qual foi a primeira reação das empresas? Layoff. Não sei se vocês lembram. Começou layoff pra caramba. E aí a gente falou, pô, o mercado vai derreter, né? Porque plano de saúde corporativo e tal. Cortar custo e tal. Ficamos na dúvida se a Kazek ia honrar ali o term sheet. Mas, cara, honraram, foram, tipo, nem questionaram, tal, seguimos. Acho que a gente fez o close, sei lá, em final de março. Então a pandemia foi... No auge ali. No auge do começo da incerteza, os caras honraram. Então acho que foi super legal. E depois, cara, ao longo dos anos aí, depois de People, também acho que teve vários momentos de crise e desafio. Crise e desafios que acontecem. E Thiago, e o mercado da saúde? Como que você vê ele atualmente, assim? Até fazendo uma pergunta direta. Se fosse empreender hoje, você ia para a saúde? Você acha que ainda tem muito espaço para o setor da saúde, principalmente pensando em AI? Não, a gente estava até falando aqui antes
de começar a gravação, sobre o mercado de AI, como ele tem impactado o nosso setor jurídico, por exemplo. Você enxerga a Pipo usando muito AI nas suas soluções, né? E como que você enxerga o setor da saúde, cara? Tipo, o que você imagina para frente? Você acha que ainda é um mercado muito grande, bom para explorar? Queria entender um pouco mais esse mercado aí que você já está há um tempo aí. Eu acho que sim, eu acho que saúde, no fim do dia, é um dos maiores setores do mundo, mais complexos, mais ineficientes, isso acaba gerando oportunidade, mas é um setor muito difícil de empreender, onde a tomada de decisão é muito mais devagar, é muito mais conservadora. Tradicional, conservador, né? Puta, vai falar com o médico, vai vender pro médico. Cara, começa ali na pontinha. Vocês falam de advogado, piada de advogado, mas, cara, vai vender pro médico. É difícil, hein? Então, assim, eu acho que esse... Pessoal, desculpa interromper, a gente está se encaminhando para os 5 minutos finais, tá? Ah, beleza. Não, tranquilo, fica tranquilo. Caraca, falei demais. Não, relaxa. Mano, fica tranquilo. Não, relaxa, suave, fica tranquilo. Fica tranquilo. Só que o problema, a questão da saúde você tem que ter isso com um propósito. Não acho que empreender em saúde é uma jornada de 5 a 10 anos. É uma jornada de 10 a 20. Vai levar mais tempo. Não é rápido, né? Não é rápido. E acho que o que a gente viu nos últimos anos foram muitas pessoas querendo empreender porque elas tinham uma opcionalidade de empreender, não porque elas viam ali meio que uma missão de fazer isso acontecer e queriam dedicar a carreira delas a isso. Então, eu acho que assim, se você tiver esse vínculo, esse propósito, puta, a saúde tem muita oportunidade. E AI para vocês é uma realidade? Já vem pensando nisso? É uma baita realidade, assim, acho que tem tanto do lado mais operacional burocrático, de automatizar processos e fluxos hoje que são feitos com pessoas, com as operadoras de saúde, com os prestadores. E aí a gente está até pilotando aqui um projeto piloto com a OpenAI nos Estados Unidos. Legal. Para usar os agentes deles para alguns processos repetitivos que a gente faz, que é super bacana. Mas também para ganhar produtividade ali no atendimento conversacional, dar produtividade para enfermeiro, cliente, médico, tudo isso acho que vai transformar muito a saúde e vai tornar a saúde mais eficiente nessa parte burocrática. Porque hoje o sistema de saúde, óbvio, o custo de um medicamento, de um procedimento, ele é caro, porque é inovador, é tecnológico. Mas hoje ainda se gasta muito no administrativo. E eu acho que nesse administrativo a AI vai ser capaz assim de transformar ali e reduzir o custo pela metade. E isso no fim do dia acaba diminuindo a pressão de custo no setor. Acho que realmente AI para todos os setores. Não tem o que fazer. Veio para ficar e se adaptar. Aí não tem... Bom, pessoal, agradecer, Thiago, de novo aí por ter vindo. Esperamos aí daqui um tempo, quem sabe, já fazer uma segunda edição da Pipo aqui com a gente. Sim. Pessoal, obrigado aí para quem ficou com a gente aí até o final. Não esquece de curtir, compartilhar, comenta aí também, tá? E, cara, obrigado e parabéns pela Pipo aí, jornada incrível para você, pra Manuela, pro Vini. Não conheço o Vini, não conheço a Manuela. Eu acho que eu conheci só a Camila. E o Vitor, né? O Vitor também. Mas obrigado aí de novo, Thiago, aí. Valeu por ter vindo aí. Ficamos muito felizes, cara. Obrigado pelo espaço e muito sucesso aí pra Bônus e pra gente. Boa. Valeu. Obrigado. Boa.